Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Nós estamos todos os domingos pela manhã estudando a Bíblia e da jornada do povo judeu. Quero te convidar para estar conosco e tem sido uma bênção. Nós estamos percorrendo a história desde o nascedouro do povo de Israel, desde que o povo surgiu da Mesopotâmia, e nós estamos estudando e fazendo comparações com as intervenções de Deus, os meios que Deus trabalhou, a forma como Deus conduziu esse povo e todos os momentos difíceis que esse povo passou e como esse povo pôde retornar a ser uma grande nação depois de tantas coisas ruins que lhe aconteceu. E temos andado. Nós estamos agora estudando o momento em que surgem os profetas. Você que está aqui pela primeira vez, tá? Nós já estamos bem avançados, mas querendo saber um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais conosco, nós temos o material, também está disposto no YouTube. Você pode procurar lá, né, Jornada do Povo Judeu com o reverendo Roberto Barnabé, e você vai ter todas as lições que nós já tivemos aqui durante esse período. Quero avisar que domingo que vem nós vamos ter o encerramento dessa fase e entraremos na nova fase, que é a jornada de Jesus em Jerusalém e na Palestina. Muito interessante a gente saber como Jesus trabalhou o seu ministério tão curto, tão pequeno, e ele pôde percorrer Jerusalém como todo Israel, né? E a Judéia, que era a capital de Israel, e como ele alcançou tantas pessoas e o evangelho começou ali. Foi ali na Palestina, né? Então, vamos nos preparar porque será em janeiro. E nós vamos ter um tempo muito bacana para poder entender, compreender, né, as razões pelas quais Jesus veio nascer ali em Belém. E como ele cresceu em Nazaré. E como ele se desenvolveu em Cafarnaum. Muita coisa legal, muita coisa interessante que soma as nossas vidas, né? O ser humano é sempre mais feliz quando ele tem conhecimento. E o conhecimento sempre é bem-vindo, amém, irmãos? O conhecimento realmente sempre é bem-vindo. O conhecimento liberta a pessoa, né? Jesus falou, conhecereis a verdade, porque a mente não fica manipulada, né? A mente não fica debaixo de tacão, de rigidez, né? A mente fica livre, né? Não tem ninguém aí que possa aprisionar seus pensamentos, suas ideias. Bom, nós estamos falando de um assunto muito interessante que é justamente a divisão dos reinos, né? Foi quando houve a partilha do reino de Israel, que se tornou o reino do norte, o reino do sul. Não se espante que você não estudou, você pode pegar lá as lições. E dentro da divisão do reino, que se transformou em 2 reinos, nós vamos falar um pouquinho dos profetas do reino do sul. Algumas pessoas acham até que essa divisão aconteceu por causa do pecado de Davi, que não tem nada a ver com o que aconteceu, né? O que aconteceu foi depois de 22 anos que Davi havia cometido aquele adultério. Mas, depois disso, Davi se arrependeu, Davi se refez diante de Deus, diante do seu próprio reinado, e foram 22 anos de paz, muita tranquilidade. Davi reinou 40 anos. Então, foi bênção, foi bênção. Na verdade, a divisão aconteceu por causa
de Salomão e do seu filho, da desobediência. Gente, a desobediência sempre é um caminho mais dolorido, sempre é um caminho mais pesado. Então, isso são consequências que, às vezes, elas tenuam, mas às vezes continuam severas, né? Dependendo das decisões. Mas, nesse caso, Salomão e seu filho Roboão, eles trouxeram, assim, consequências gravíssimas para a nação de Israel, que acabou se dividindo, o reino norte, o reino sul, e as consequências foram realmente reverberadas e perduraram, e a gente sabe muito bem que o povo sofreu muito com isso. Sofreu porque eles foram levados para 2 cativeiros depois de terem a ascensão de reinos estrangeiros, porque não foi simplesmente assim, eles foram levados para o cativeiro. Não, foram levados para o cativeiro, mas houve várias sinalizações e penalizações de tributação de reinos externos. Mas eu quero falar sobre isso porque é importante. Às vezes você lê a Bíblia, ou você que escuta assim, a respeito da palavra de Deus, não sabe como a Bíblia é um livro que precisa ser organizado, precisa ser estudado, precisa ser entendido de uma maneira assim, muito sistemática. Muito sistemática. O que nós estamos fazendo aqui é justamente isso. Procurar entender os acontecimentos e a forma, dentro do tempo, época, por que se tornou um governo monárquico, por que saiu de um governo teocrático. É uma coisa um pouco assim complicada, mas é muito interessante para a gente aplicar na nossa vida espiritual. A gente aprende, a gente tira lição, a gente entende a história, né? A história é sempre memória, sempre está perto de nós. Bom, aí eu quero falar sobre os profetas do Reino do Sul. Isso aconteceu. Desde quando começou a monarquia com Saul, foi o primeiro rei de Israel, apareceram também os profetas como reação aos demandos da monarquia. A insanidade do poder, né, levou sempre os líderes se afastar de Deus. Então o profeta se aproximava para poder ajudar, trazer o rei para mais perto de Deus. Olha, não fuja disso, vamos guardar a lei do Senhor, vamos guardar os estatutos do Senhor, vamos guardar as regras. O profeta sempre era aquele camarada que pegava a encrenca para trazer o rei e o povo para mais próximo de Deus. Inicialmente eles se relacionavam mais com os reis. Os profetas tinham acesso direto ao palácio, convivendo com eles no palácio. Mas nem por isso podem ser considerados profetas da corte, porque não foram, porque os profetas profetizavam alguma coisa e o rei não gostava, o rei então bania-os, né? Tirava o camarada de jogar. Não está profetizando coisas boas. E acontecia muito isso, quase como funcionário do Estado. A começar por Samuel. Samuel é o que antecede a monarquia de Israel. Samuel, ele ajuntava vários ofícios num só ministério. Ele era profeta, ele era sacerdote, ele era também um homem que legislava com a palavra. Ele não era um rei, mas ele legislava com a palavra, ele dava conselhos, arbitrava em casos difíceis. Então, Samuel era um homem importante. Foi ele que ungiu a Davi como rei, né? Ele que foi enviado por Deus para ir à casa de Jessé e ungir a Davi. Então, Samuel, ele é uma figura importante na Bíblia, no contexto do Velho Testamento. Samuel é uma figura, assim, enigmática, uma figura ímpar, né? Dentro do profetismo do Velho Testamento, assim, ele começa tudo como aquele que reúne os ministérios, né? Então, de Saul e Davi, passando por Natã, também
foi um profeta, e Gade, com Davi, depois Aías, né? Aías, voltando no acento, de Siló com Salomão e Jeroboão I. Os profetas sempre exerceram um papel crítico, como eu falei para vocês, perante os monarcas. Então, interessante. Durante a monarquia dividida, os profetas floresceram mais no norte, Reino Norte, onde as tradições javistas, javista é uma linguagem mesmo veterotestamentária, uma linguagem mesmo dos judeus tradicionais. Javista é senhor, do tribalismo. Então, a tradição dos javistas do tribalismo, das tribos, que era qual? O que eles guardavam? Que Deus criou Adão e Eva, que Deus deu as leis dos mandamentos, tirou o povo do Egito, que atravessou o povo no deserto, que Deus manteve pão, manteve carne para o povo no deserto. À noite o povo tinha coluna de fogo, de dia tinha coluna de nuvem, que era o ar-condicionado no deserto. Então, essas tradições, quer dizer, a história, eram mantidas por influência dos profetas, para que eles não se esquecessem de Deus. Toda aquela trajetória que eles viveram durante esse período, eles aguardavam justamente sempre uma influência de Deus através de quê? Das tradições javistas do tribalismo. Foram mais conservadas, que eram justamente essas histórias que eu estou contando para vocês. E também onde as realidades políticas, social e religiosas exigiam intervenções, como eu citei. O profeta tinha um papel muito crítico, muito difícil, que muitas vezes não era aceito nem pelo povo, nem pelo rei. Severas desses homens de Deus, as intervenções. Então, os profetas foram tomando distância cada vez maior do rei, do palácio, e se identificando mais com o povo, com os pobres, os excluídos do sistema, e assim fizeram. No sul, né? Durante o reinado de Salomão e depois dele, não se ouve mais falar de profetas até a segunda metade do século 8 a.C., quando surgiu o eloquente Isaías, no tempo do rei Uzias, ou Osias, segundo a tradição, 740 a.C., e seus sucessores. Talvez esse silêncio no sul se deva ao fato de que a teologia davídica, elaborada na corte, e a relativa paz em que vivia o reino de Judá durante pouco mais de 100 anos, inibiam o surgimento desses grandes críticos da sociedade, né? Os profetas. Davi realmente conseguiu ajuntar o povo. Davi, apesar do seu cometimento, ele tinha um coração que não tinha dificuldade de reconhecer o seu erro e se corrigir. E isso, ele foi considerado como homem segundo o coração de Deus, porque ele era muito assumido diante de Deus, diante do povo, a respeito dos seus cometimentos, e ele era um homem muito sensível à voz de Deus. Então, houve muita paz. Por isso, talvez não houvesse muita presença dos profetas nesse tempo. Mas depois que Davi morreu, aí sim a coisa começou a ficar estreita. Os profetas eram os verdadeiros arautos do javismo. Já expliquei isso para vocês, defensores da religião no seu sentido mais profundo. Eles eram uma instância crítica junto à monarquia, uma forma de consciência popular diante dos demandos dos monarcas. Não foi em vão que eles denunciaram o culto externo, desligado da prática da justiça. Os reis de Judá encontraram a crítica e a oposição frequente de profetas da envergadura de Isaías e Jeremias, que exerceram seu ministério profético por 3 ou 4 décadas, vivendo as situações mais adversas, né? Isaías é um profeta muito especial. E
a Bíblia menciona o nome da sua esposa como profetisa. Não tem nome, mas devia ser também da corte, também de uma família real, uma família especial. E Isaías, ele surge no momento em que a nação estava muito mal. Essa nação, que eu digo assim, é a nação do Reino do Sul. Estava muito mal, problemas seríssimos, econômicos, problemas também moral, problema de estrago espiritual, o povo havia se desviado de Deus. E Isaías surge no período de quem? Do rei Uzias, né? Em que era seu primo, rei Uzias. E ele surge ali no momento em que ele tenta despertar a nação para se voltar para Deus, para fugir de rituais e práticas que não agradavam ao Senhor, porque existia injustiça, corrupção, existia ali frequentemente abusos dos sacerdotes, falta de conserto. Então, muitas práticas estavam acontecendo e o fato deles também se afastarem do Deus eterno. Eles começaram a várias práticas de cultos estranhos, e Isaías surge justamente nesse momento também de crise econômica, financeira. Ele surge para trazer a nação, e o seu profetismo vai batendo, e os reis, alguns vão aceitando, outros não, mas Isaías tem uma influência muito grande, inclusive é considerado o profeta que profetizou a vinda do Messias, né? Isaías. E ele fala que o povo seria levado para o cativeiro, ele fala que o povo também seria liberto do cativeiro depois de um período muito difícil, mas ele profetiza as coisas que tinham que ser profetizadas. Às vezes a gente não aceita, né? Às vezes a gente não aceita, porque quem quer ouvir coisas ruins? Ninguém quer, ninguém gosta, mas aí que está a importância da palavra de Deus. Quando nós deixamos de dar a verdadeira o espaço, o lugar da palavra de Deus em nossas vidas, as consequências são realmente tremendas. O homem, por mais abastardo que seja, ele pode ser humanista que for, ele pode ser alguém que até tenha soberba pelo que tem, pelo que possui, mas, no fundo, todos nós somos uma existência necessitante de Deus. Somos uma existência sempre que precisamos de algo sobrenatural. Sobrenatural. Nós não fomos criados do acaso. Nós não fomos criados de alguma coisa sem lógica, sem evidência por trás de uma organização. Nós não somos fruto do caos. Nós nascemos, segundo a visão criacionista, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, por mais que o homem se afaste, por mais que o homem tente procurar seu espaço, e às vezes viver até uma vida hedonista, né? Viver só os prazeres, mas no final tudo acaba. Tudo acaba. É muito triste. A gente pode ver isso com o que aconteceu com Salomão. Não teve um rei mais próspero do que Salomão em questão financeira. Primeiro que ele já herdou boas coisas do seu pai. Depois que ele fez prosperar muitas coisas com sua sabedoria. Mas no final dele ter experimentado todas as vaidades, né, que a vaidade é um tempo passageiro, aproveitado tudo aquilo, ele falou mesmo que tudo que ele fez como um homem, nada se perdurou. E olha que Salomão foi um homem que conquistou muitas coisas, né? E aí a soberba foi grande, né? A gente sabe a história dele, com questão de riqueza. Ele queria fazer um passeio na África, mandava construir um naviozinho só para dar um pulinho ali, um navio para construir um pulinho em outro lugar. Ele era assim. Ele não queria só uma mulher, ele tinha 300 esposas. 300 esposas, né? Não sei se tinha capacidade para isso. 300 esposas, mais 700 escravas, concubinas.
Mas tu vê. Mas isso tudo que é vaidade. Aí no final, ele fala, ele comenta, né? No livro da sabedoria, tá? O Eclesiastes, a gente vai vendo ali, que ele fala que adianta o homem, e aproveita isso tudo, depois tudo passa. Ele diz que tudo é vaidade, né? Mas essa é coisa nossa mesmo, é coisa que está em nós mesmo, inerente a nós, seres humanos. É inerente à nossa existência, que sempre está clamando por uma coisa, em busca de colocar alguma coisa no lugar dessa instância que falta. A gente vai botando coisas que verdadeiramente não podem ocupar o lugar de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Nada pode ocupar o lugar de Deus. Bom, aí a gente vê que dentro dessa visão exigia muito a constante fidelidade do povo, do rei. O profeta tinha esse poder, né, da palavra. E o tempo era de expressar o que Deus queria. Eles eram porta-vozes mesmo da palavra de Deus, representavam Deus mesmo. E o povo ouvia muito os profetas. Pode passar. Deviam atualizar a mensagem às novas situações, sem perder sua fidelidade ao passado. É a questão eles eram javistas, né? Guardar as tradições e aqueles momentos que o povo passou e aprendeu com Deus. Deviam guardar isso. Isso não era uma tarefa fácil. A importância desses profetas mostrou-se também pela extensão dos livros que recolheram suas palavras. O próprio Isaías mesmo, né? Ele escreveu 66 capítulos, né? É um livro tão extenso, Jeremias 52. Então tá, Isaías viveu entre os anos de 765 a 681 a.C., como toda figura importante do Antigo Testamento, foi um vocacionado, escolhido por Deus no ano da morte do rei Uzias, 740 anos antes de Cristo. O ministério profético exerceu no reino de Judá, durante o período de Uzias. E sempre a conferência, né, dos reis e das crônicas, né? As crônicas eram uma coisa mais resumida, mais voltada aos acontecimentos mais curtos. O livro dos reis conta as histórias dos reis, já indica o nome dos livros, primeiro dos reis, segundo dos reis. Então, aí tem um texto aí que justamente corrobora isso. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, esse Amós não é Amós o profeta não, tá, irmãos? Esse Amós é o pai de Isaías, que é uma figura de excelência no palácio. Mas não é Amós o profeta, não. O escreveu. Então, aí está corroborando verdadeiramente a presença de Isaías nesse ministério. Esses versículos estão fortalecendo o que eu estou falando, né? Aí está ali, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés viviam um tempo extremamente conturbado numa região onde as duas grandes potências da época, o Egito e a Síria, disputavam poder. Isaías está nesse período desses reis que eu falei aqui. Portanto, o profeta Isaías, durante a missão de profeta, conviveu com a invasão e devastação por 3 vezes destes povos. Então, assim, durante o período da guerra sírio, a Efraimítica foi invadida 2 vezes e uma vez pela invasão assíria. Judá era ameaçado constantemente por estes povos vizinhos, porque Israel estava cercado ali por povos inimigos, né? Esse período de paz de Davi e no final do reinado de Salomão já começa a estremecer o tratado de paz com esses povos vizinhos, porque eles viviam assim, saqueando, dominando outros povos para poder se manter no poder, né? É mais ou menos o que acontece hoje em dia, né? Tem nações que também fazem isso, né?
que dominam outros povos através de outros meios, né, para poder, assim, manter a sua força, né, o seu poder. A situação de Judá não era nada boa, existia a exploração dos ricos, olha aí, que eu estava falando com os irmãos, a exploração dos ricos sobre os pobres, somente dos governantes e profetas que eram fiéis ao rei e não ao Senhor, né, Javé. Lembrando que antes da entrada dos caldeus, Nabucodonosor, Jerusalém sofreu 3 investidas iniciais de invasões. Uma com o rei Joaquim, outra com o período de seu filho Joaquim e, por fim, no período de Ezequias. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu quero contextualizar uma coisa aqui, nesse segmento histórico, teológico, a respeito do que aconteceu com Israel. Hoje Israel realmente é uma nação soberana, poderosa, uma nação que já venceu muitas guerras e permanece firme onde está, e tem aliança com os Estados Unidos e países de primeiro mundo. Você vê que Israel está ali, no meio da Palestina, e sofre ações de vários países ali da Palestina, está lá, imponente, né? Forte. Deus tem um plano muito grande. Às vezes as pessoas perguntam assim, poxa, mas por que Israel foi tão desobediente? Não deveria ser, porque Deus, né, Jeremias, capítulo 33, se eu não me engano, 32, fala, né, com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. Quer dizer, é uma santa sedução à nação de Israel que Deus fez. Sinceramente, se fosse perguntar se tinha nações mais fiéis do que Israel para o Senhor, tinha. Por que Deus escolheu Israel? Isso é problema de Deus. Eu realmente não consigo entender, a não ser a sua soberania, a sua vontade, o seu querer. Não tem explicação. E hoje a gente sabe muito bem que o povo está ali guardado e por pura proteção de Deus, né? Proteção de Deus. Você vê que vive num lugar árido, desértico, e a gente ouvir que Israel exporta legumes, exporta frutas. Como isso? Como? Se você é um estudioso da Bíblia, você vai entender, né, que tem profecias referenciando a essa ocasião. Existem profecias na Bíblia referenciando. Como que pode? É como se você soubesse o seguinte, que o Nordeste do Brasil está exportando frutas, legumes. Aí você, como? Uma terra quebrada, rachada. Gente, Israel é bem pior do que o deserto do Nordeste do nosso país. E como é que consegue fazer isso? Então, claro, existe tecnologia para isso, mas existe também uma presença especial de Deus com aquele povo. Você vê que o próprio presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, ele está indo buscar técnicas de lá para colocar em prática no Nordeste do nosso país. Então, assim, eu vejo a bondade de Deus, a aliança de Deus, mas eu quero encerrar, não vou prender vocês muito nisso não, mas eu quero encerrar dizendo o seguinte, a importância de nós nos voltarmos para Deus. A importância de nós sabermos que não vimos para esse mundo sem um propósito. Nós estamos aqui com um propósito. Cada um vem com uma missão. O fato de eu estar aqui falando para vocês, eu não estou falando aqui porque isso aconteceu, porque o destino não, porque essa era a minha missão em vida, essa é a minha missão para esse mundo, a missão de ser um porta-voz, de ser alguém que pudesse estar falando dessas coisas. Então,
eu vou dizer para você, procure aquilo que Deus já colocou no seu coração. O que Deus colocou no seu coração? Procure entender que aquilo que realmente te apaixona, aquilo que te cria até uma certa ira contra alguma coisa errada, é justamente essa a tua missão. Essa é a tua missão nessa vida. Quando a gente vê pessoas devotadas, pessoas entregues a uma causa, sabe por quê? Não aconteceu por acontecer, não, porque Deus colocou isso na vida delas. Eu quero dizer para vocês como aquilo que acontecia com os profetas. Eles não estavam ali simplesmente por estar, estavam ali cumprindo uma missão que já era uma predestinação de Deus a esse ministério específico. Então, Deus possa te abençoar, ouça a voz de Deus, sabe? A voz de Deus é uma voz inconfundível, a voz de Deus é uma voz que não atrapalha a nossa mente, a voz de Deus ela não confunde o nosso aspecto cognitivo, a voz de Deus nos ajuda, nos auxilia, e muitas vezes a gente vai encontrar Deus falando por meio do silêncio. Às vezes, muito barulho não significa que são muitas opções, são confusões. Então, seja na tranquilidade, seja no refletir, seja em você meditar. E tem coisas que a gente erra mesmo, tem coisas que a gente erra. Mas é bem importante você pensar o seguinte, que quando se reconhece o erro, quando se reconhece a falha, quando se reconhece o que está se fazendo, que, poxa, não é esse caminho, Deus não traçou isso aqui para mim. Sabe, é isso que alegra o coração de Deus e que nos refaz. Infelizmente, como também terapeuta, eu tenho ouvido muitas coisas em relação a isso. Até ontem mesmo mandaram 2 notícias de pessoas que se suicidaram. E tem estado em voga, né, essa questão do suicídio, porque o governo não tem interesse em divulgar isso, porque a pressão que um sente, todos sentem. Seria um fator motivacional para uma série de acontecimentos como uma saída errada da vida da pessoa, né? O suicídio. Mas é uma grande realidade. Muita gente suicidando, inclusive pastores, inclusive crentes, inclusive pessoas que conhecem a palavra de Deus. Então, querem fazer como faz a medicina cartesiana, né? Divide o doente da doença. Não tem como, Deus não nos vê assim. Deus nos vê como um ser inteiro, né? Mas aí que está o problema. Tem coisas que são realmente da questão estrutural, orgânica, fisiológica. Tem coisas que são questões da psique, tem coisas que são questões espirituais, porque o ser humano, qualquer que seja, ainda que negue a presença de Deus, ele é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual. Então, quando tenta dividir isso, o ser humano fica partido. E aí, gente, quando se parte aquilo que é inteiro, porque o indivíduo, está falando, é indivisível. Quando se parte aquilo que não se pode partir, acontece isso aí que está ocorrendo. E a própria dificuldade, o preconceito que tem dentro das igrejas com alguns pastores, alguns líderes, a respeito de buscar ajuda emocional, tem proporcionado isso, mais responsabilidade para essas pessoas continuarem sofrendo a dor do psiquismo. Então, se o camarada buscar ajuda externa, fala assim, eu sou fraco, eu não sou espiritual, eu não sou salvo, eu não sou santo. Isso não tem nada a ver, infelizmente.
Então a gente não é só um profeta no profetismo espiritual, mas também a gente é um profeta dentro de uma visão que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas com a palavra de Deus, com auxílio, porque o melhor momento que pode acontecer, esse momento a gente ouvir, por que eu venho para a casa de Deus? Gente, a gente vem para aprender. A casa de Deus não salva, não. A salvação é pessoal em Jesus Cristo, mas é obrigado você vir à casa de Deus para quê? Para você ter comunhão, para você aprender, para você se relacionar, para você ser edificado, para você compartilhar, para você fazer parte de um pertencimento de fé. É importante, é mais que importante. A própria Bíblia fala sobre isso. Ter uma visão, um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só visão. É o que acontece aqui. Mas quando o ser humano começa a ser desmembrado, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Então, a gente fica pedindo ao Deus eterno que abençoe nossas vidas, que guarde as nossas vidas, seja a formação que for. Sabe de uma coisa? Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Ele ainda é o Senhor. Eu fico pensando, irmãos, assim, na relação que muita gente acha que são pessoas espertas, né? Muitas pessoas se acham espertas, né? E hoje essas pessoas perderam suas liberdades, essas pessoas estão confinadas à vergonha, à tripudiação. Por quê? Porque a ganância, essa coisa do ser humano, essa coisa, sabe, perde a sua visão, a sua missão nessa terra. A gente vê isso. Agora a gente assistindo, que é importante, e que bom que tenha chegado esse momento, tem que chegar mesmo, de pessoas poderosas sendo presas, sendo realmente penalizadas pelos seus atos. E agora estão sofrendo, vão sofrer mais, e terão mais intervenções. Eu acredito que em janeiro maiores intervenções haverão sobre esses meandros, né? Mas o que eu quero falar com tudo isso? Olha, segue a voz de Deus, não segue o seu coração. O profeta Jeremias que fala isso, olha, maldito é o homem que confia no outro homem, que faz do seu braço a sua força, que diz, eu não preciso de Deus. Cuidado, não confia no seu coração, não. Eu não confio no meu coração, eu confio na palavra do Deus eterno. Por que eu não confio no meu coração? Porque eu ainda não estou restaurado completamente. Existem coisas transacionando dentro de mim que muitas vezes querem ir contra aquilo que eu penso que é o correto. Então, tenha cuidado com o seu coração. Guarde o seu coração e se apegue à palavra de Deus. Lá em Eclesiastes, Provérbios 16:1, que fala assim, o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta correta vem de Deus. Então, a gente faz, coração na Bíblia significa cardia, a atitude dos pensamentos. Quando fala coração, não pensa no órgão, não. Pensa na imaginação, nos pensamentos. Então, os pensamentos dos homens podem fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Deus eterno. Deus te abençoe, prospere a tua vida. Nós estamos bem perto aí de comemorarmos uma data especial, que seja essa data, o Natal. É um tempo de a gente refletir, de meditar, de trazer a presença de Deus. E volto a falar com os irmãos, olha, traga realmente essa presença augusta, especial de Deus na sua alma. Não se afasta, não. Muito perigoso o homem se afastar de Deus. Muito perigoso. Então, guarde essa palavra e vamos caminhando, né, na jornada do povo judeu. Próximo domingo a gente encerra isso. Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor?
Nós vamos fazer esse momento do nosso ofertório, dos nossos dízimos. Nós consagramos e mantemos a nossa fé, que mantém essa casa espiritual, esse lugar onde nós aprendemos. Você que vai ofertar, vai dizimar, você vai pegar o seu envelope, pega o seu envelope, coloca o seu santo dízimo. O dízimo é a 10ª parte de tudo que você ganha. A oferta é aquilo que está no seu coração. Você que vai ofertar, vai dizimar, só levantar a mão, por favor, para você poder receber a oferta. A gente tem ensinado aqui a palavra de Deus. Acredito que a única coisa que pode realmente transformar as pessoas é o ensino. O ensino que é transformador. E nós temos aqui feito isso. Temos ensinado todos os domingos de manhã, todas as quartas-feiras na escola do discipulado. Inclusive eu estou com a camisa aqui, eu, pastor Júlio, pastora Regina, né? Pastora Tânia não está hoje, não está não. Mas a escola de santidade. E nós temos ensinado as pessoas. E você pode estar conosco, aprendendo, tirar suas dúvidas, colocar diante de Deus suas preocupações. Amém? Vamos orar? Deus abençoe. Levante a sua mão e diga assim: graças a Deus. Diga muito obrigado, Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a doce, a maravilhosa presença de Deus Espírito Santo, esteja com todos vocês, irmãos, com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra. Nós pedimos que continue assim, na presença do Deus eterno, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: você pode aplaudir o Senhor, Deus te abençoe.